Hoje, meus irmãos, o Senhor nos dá um evangelho profundíssimo, porque nosso Senhor tem o poder de falar em camadas. Toda vez que você escutar um evangelho, ler um evangelho e não compreender, não tenha dúvida, o problema está em você e em mim, não é no evangelho. Como pode isso, Padre? Porque o evangelho tem um poder, por isso que é palavra inspirada por Deus. Não menospreze, pelo contrário, quando nós estivermos diante de uma sabedoria superior à nossa, nós temos que ter humildade. Nós temos que perguntar a Deus o que é que Ele quis dizer. E isso acontece hoje no evangelho que nós lemos. Neste evangelho, meus irmãos, nós temos algumas sentenças que são importantes e eu queria apresentar logo no início. Isso aqui está certo? Vamos ajeitar, senão vai já explodir aqui no meu pé. Tem algumas sentenças que são importantes, é uma granada. Já que nós tem que apagar e refazer o pavio aí. Já que estou dizendo para você. Pronto, distrações momentâneas sanadas. Agora vamos ao que é importante. O evangelho de hoje, ele quer nos levar a um lugar que os discípulos conheciam, que é o lugar sapiencial. E para chegar a este lugar sapiencial, é necessário preparar bem o nosso coração, então eu já vou logo direto aos assuntos importantes. Primeira coisa, os discípulos estão se queixando de um problema. Qual o problema? Jesus exigiu que eles tivessem uma vida de perdão e uma vida de cuidado para com os outros. E qual é a resposta de Pedro? Qual é a resposta dos apóstolos? Senhor, nós não conseguimos. E é verdade. Nós caímos em dois enganos. Um é iluminista e o outro é grego. Primeiro engano, a gente acha que o ser humano, se exercitar, ele vai ser superior só porque se exercita. Não, tem um limite. Eu posso exercitar meu braço, ele vai ficar melhor, mas vai chegar uma hora que se eu ultrapassar o limite, eu vou começar a prejudicar o meu braço. Tem um limite. Meu braço não pode crescer até ficar um músculo de 70, assim, não tem como, é impossível. Tem limite. A nossa humanidade tem limites. Então isto é uma mentira. Achar que se eu exercitar, se eu me esforçar, eu vou conseguir. A segunda mentira, que também é contada, é a ideia de que se as coisas não aconteceram, é simplesmente porque não é a hora. Então espere. Não é assim. E eu lembro de uma coisa interessante, né? Cultura aí recente. Tem um filme que eu costumava estudar cinema, porque o cinema ele passa muitas mensagens subliminares, né? E eu ficava ali intrigado porque eram coisas bem sutis, mas importantes. E tem um filme que fala, né, de um treinamento de uma pessoa que ela treinou até que a mão dela conseguisse atravessar uma talha de madeira bem grande só pela força aqui. E a gente fica, que coisa legal. Gente, é mentira. Não dá para fazer isso, é mentira. Não é porque você está vendo num filme que é verdade, é mentira. E a gente compra essas coisas e a gente quer colocar isso na nossa vida. Porque nós somos vazios, nós não temos fundamentação filosófica para as coisas, nós jogamos fora toda a filosofia da igreja, nós jogamos fora a teologia da igreja para ficar com psicologismo. Atenção, psicologismo não é psicologia, tá bom? Psicologismo é uma derivação deturpada. Então por isso que a gente precisa voltar, sim. Nosso Senhor hoje vai dizer algumas coisinhas para nós. Primeira, nós temos esta impossibilidade do ser humano. Então não esqueça do que eu vou lhe dizer. Você tem limites, eu tenho limites. Tem coisas que eu não vou conseguir realizar, por melhor intenção que eu tenha. Seja bem intencionada a pessoa. Tem coisas que eu não vou conseguir realizar, porque eu estou na concretude humana. E a concretude humana é limitada. Nosso conhecimento é limitado. Nossa capacidade de fazer o bem é limitada. Então eu não posso sair disso. Abaixa só um pouquinho o teclado. Eu não posso sair disso. Eu preciso ter consciência
E é por isso que começa o Evangelho com os apóstolos dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Por que eles pedem isso? Aqui é a nossa resposta humana. Quando cresce o desafio, qual é a nossa postura inicial? Eu também vou crescer, eu também vou ser maior que o desafio. Só que isso não vai acontecer. Há desafios que são maiores do que nós. Há coisas que são maiores do que nós. E é nessa hora que aparece aquilo que os discípulos, no caso os apóstolos, pedem. Eles pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. Aqui tem o primeiro problema semântico. Eles disseram: Senhor, volta a nossa fé para Ti. Coloca a nossa fé em Ti. Direciona a nossa fé para Ti. Isso é verdade. Agora a tradução está correta. Não é só aumenta a nossa fé. Não é só fermentar a nossa fé. Essa tradução está incoerente. O correto é: Senhor, direciona a nossa fé. E é verdade. Quando uma pessoa está dispersa, quando uma pessoa coloca suas forças em várias coisas, sua força está difusa, ela está enfraquecida. As forças do ser humano precisam estar duas coisas. Primeiro, balanceadas, equilibradas. Pessoa desequilibrada não realiza nada. Não é porque não queira, é porque ela não tem equilíbrio. Ela pensa uma coisa e faz outra, diz uma coisa e faz outra, quer uma coisa e busca outra. Porque está tudo desequilibrado dentro da pessoa. Por isso que nós estamos aqui. É como se fosse uma grande oficina onde Deus vai agora ajustar as nossas forças. Padre, eu sou uma pessoa muito forte, pois direcione sua força para as coisas certas. Padre, Deus me deu a graça de ser uma pessoa cheia de ímpeto, então direcione suas forças para as coisas certas. Balanceie, organize, equilibre. E a outra coisa, já antecipei agora, direcione para o lado certo. Padre, eu sou uma pessoa tão sensível, então seja sensível na hora certa com as pessoas certas. Senão você não vai fazer nada com a sua sensibilidade. Vai passar o dia chorando em casa, porque é sensível. Direciona, equilibra. Então, quando os discípulos pedem: Senhor, aumenta, não é aumenta a palavra é Senhor, equilibra e direciona. E é o que nós pedimos para esta semana. Está tudo ao nosso redor por fazer, tem um monte de coisa para a gente realizar, mas eu preciso primeiro me equilibrar. Então primeiro eu tenho que olhar para dentro de mim. Padre, eu estou me destruindo. Por quê? Porque você está desequilibrado. Padre, eu não consigo ser feliz. Por quê? Porque você está desequilibrado. Padre, eu tenho minha família, tenho minha casa, tenho meus filhos e não estou feliz. Por quê? Porque está desequilibrado. Então, primeira coisa, se equilibre, se conserte. Ninguém vai vir de fora para consertar você, não. É você que tem que ter acesso e tem que ter as ferramentas para fazer isso. Vocês já perceberam que há pessoas que quando estão convivendo é cara feia, e quando estão sozinhas é cara feia? Aí ninguém entende. O que é que você quer mesmo? Você não consegue nem com você mesmo conviver? O que é que você quer? Você não vai conseguir se reconciliar consigo mesmo? Por isso que essa palavra é tão norteadora para nós. Equilibra, coloca as coisas no lugar certo, coloca a medida certa. Hoje eu amanheci muito mal, não quero ir trabalhar não. Final do mês não tem dinheiro também não. Aí vai chorar final do mês. Culpa sua, porque não se equilibrou. A gente tem que ter, meus irmãos, essa noção todo o tempo. E isso aqui é tão prático. Por isso que eu gosto de pensamento judaico, porque tudo é prático. Nada é um livro não sei de onde que... Não, tudo é do dia a dia. Você chegou em casa, alguém te fez raiva, vai crescendo a raiva, né? O que é que você faz? Equilibra, direciona. Eu vou pegar essa raiva todinha e vou projetar numa vassoura já. E vou projetar dobrando minhas roupas. Não é brincadeira não, viu? Façam isso. Eu vou projetar minha raiva arrancando o mato do meu jardim. Façam isso para vocês verem. Agora a gente quer projetar nos outros. A gente quer projetar nas coisas importantes.
Tem gente que quer projetar na porta do carro, coitado do carro, né? Tem nada a ver não, na porta do banheiro, pá, batendo a porta. Sabe o que é isso? Desequilíbrio. Vocês sabem que eu estou fazendo isso agora, não é? Eu estou colocando todas as forças em mim que Deus pôs agora para a minha voz, para que ela saia como deve sair. E eu estou direcionando para o lugar certo, para um lugar construtivo, para um lugar onde depois vai voltar para mim como coisas boas também. Eu vou dar vazão, eu vou direcionar para aquilo que é correto. Então, olha que pedido os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram. Senhor, volta, direciona a nossa fé para Ti. Orienta, equilibra. Aprendemos juntos? Então agora ponham em prática. Vem uma pessoa brigar com você, deixe passar. Ó. Cada palavra que a pessoa fala, faz igual assim uma flechinha. Ó. Tá passando aqui, pronto, passou. Não pegou em mim. Vem outra, direciona também, é para lá, não é para mim. Essa raiva sua não é comigo, então eu não vou receber o seu veneno. Esse seu mau humor não é por mim, porque eu não te fiz nada, então eu não vou beber o teu, esse veneno é teu. Ou você cospe fora, ou se você cuspir em mim, eu vou direcionar para outro canto. Não é comigo. Como essas palavras do Evangelho são profundas, né? Porque existe sim a palavra aumentar em grego, mas ele usa outra expressão com o vocábulo pros. Essa palavrinha pros em grego significa voltar para. Para onde é que você está direcionando suas forças? Tem gente que joga as forças contra si mesmo, se destruindo. Tem gente que joga a força contra os filhos, que não tem nada a ver contra a esposa, contra o esposo, contra as coisas, contra os animais da casa, contra os pets. Não tem nada a ver. Na igreja também acontece isso. Na igreja também acontece isso. A gente chega já irritado e quer direcionar nossa força para o outro. Cuidado, não faça isso. Primeira coisa para fazer é o quê? Equilibra. Coloca no lugar certo a dose certa. E a segunda coisa qual é? Direciona. O que foi que eles pediram? Direciona e equilibra, Jesus, a nossa fé. Mas Jesus não falava português, então não há essa palavra no vocábulo grego. Não há essa palavra fidei, não há essa palavra fidúcia, não há essa palavra fé. Quando a gente vai fazer um estudo etimológico, e essa ciência é importantíssima, viu? Nós jogamos fora muitas ciências importantes para estudar coisa que não vale nada. Então, quem quiser estudar de verdade, tem que ser autodidata. Estuda na universidade, mas estude também como autodidata. Porque você vai crescer muito mais no autodidatismo. E uma das coisas que eu estudo já há muito tempo é a etimologia. Porque o pensamento e a palavra estão ligados. Então, eu preciso entender o que eu estou dizendo. Eu preciso compreender a ideia que está por trás da palavra. Então, quando eu digo a palavra fé, que aqui foi traduzida como a palavra pistis, na verdade eu estou usando duas palavras da língua de Jesus, que são palavras hebraicas e aramaicas. São dois idiomas que formam o pensamento do Senhor. A primeira palavra que aparece é a palavra emet. Emet significa confiança total. Então, quando os discípulos abrem a boca e pedem, Senhor, aumenta a nossa pistis, na verdade eles estão dizendo, Senhor, nós queremos confiar mais. E é verdade. Nós confiamos desconfiando. E por que nós confiamos desconfiando? Porque a nossa vida inteira é marcada por decepções, fracassos, traições, rejeições, abandonos. E quando uma pessoa fracassa, é decepcionada, quando uma pessoa é ferida, ela então começa a ter mais resistência, ela começa a ter mais prudência na hora de confiar de novo. E nós fazemos isso com relação a Deus. Nós não confiamos verdadeiramente em Deus.
E a nossa paróquia está vivendo uma graça muito grande. A pregação do Evangelho que acontece aqui está sendo acompanhada de milagres. Para que os milagres? Para que eles confirmem a palavra. Os milagres são a confirmação de que a palavra está sendo pregada. Para que ninguém desconfie de Deus. Por isso Pedro, quando escuta Jesus dizer que é preciso perdoar quantas vezes o irmão vier, infinitamente, e corrigir o irmão infinitamente, Pedro reage dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não dou conta. Eu não consigo. E essa palavra, que parece ser uma palavra de fraqueza, na verdade é uma palavra libertadora. Percebam que a maioria das nossas feridas vem de todas as vezes que nós quisemos fazer o que não conseguimos fazer. Eu preciso ter noção das minhas circunstâncias. Eu preciso ter noção da minha condição. Eu preciso entender quem eu sou, qual é a minha tarefa, para onde eu vou e como eu vou. Senão eu vou fazer tudo errado. Senão eu vou trocar tudo de lugar. Por isso que Jesus Cristo usa a palavra emet. Vamos então retraduzir? Senhor, direciona a nossa confiança para Ti. Senhor, direciona a nossa lealdade para Ti. A quem eu serei leal? Em quem eu vou confiar? Eles pediram: direciona minha confiança para Ti, Senhor. Porque as pessoas já me decepcionaram. Porque as pessoas, até as pessoas boas oscilam. Até as pessoas boas oscilam. Eu não posso esperar que a mesma pessoa faça do mesmo jeito toda vez. Não é possível. As pessoas oscilam. Por que que elas oscilam, Padre? Porque elas são reféns dos seus sentimentos e pensamentos. Enquanto você for refém dos seus sentimentos, você vai caminhar igualzinho o pêndulo de um relógio, para lá e para cá, sem nunca se estabelecer em canto nenhum. Agora faz sentido porque que a gente pede para equilibrar as forças? Não tem gente que é assim, não é? Padre, do nada essa pessoa se irrita e briga comigo. Por quê? Está oscilando. Está desequilibrada interiormente. Refém. É refém. Eu já fui refém de sentimento. Eu já pensei antes. Não, eu não consigo viver sem isso. Consigo. Não, eu não consigo viver sem tal coisa. Eu tenho que fazer isso. Não, eu era apenas refém. Por isso que eles pedem: Senhor, aumenta a nossa confiança. Segunda palavra que aparece no Evangelho, a palavra emuná. Que palavra é essa, Padre? Emuná? Emuná significa apoiar-se nas promessas. Pergunto a cada um que tem aqui a minha idade, 40. Nós somos os mesmos de 10 anos atrás? Nós somos os mesmos de quando tínhamos 20 anos? O que aconteceu? É o mesmo corpo, é a mesma vida, mas o que mudou? Eu comecei a tomar posse de mim. Então eu não posso pensar o futuro com a cabeça de hoje. Eu não posso achar que eu vou estar sempre do mesmo jeito. As coisas vão mudar, eu vou mudar, eu terei aspirações diferentes, eu terei condição interior diferente. E é nessa hora que o Senhor pede para nós: tenham emuná. Confiem, primeiro, emet. E segundo, apoiem-se nas promessas. Não se apoiem em vocês mesmos. Não confiem apenas nos braços ou na própria cabeça. Não confiem nos próprios sentimentos. Não confie na sua concretude. Você tem razão, Jesus diz. Você não dá conta de viver sozinho, por isso que eu te ajudo. É nessa hora que eles pedem: Senhor, aumenta em nós emet e emuná. Continuando, olhem como é que Jesus responde. O Senhor diz: se tivesseis fé. Ele não fala em quantidade. E aqui tem um segredinho importante. A gente acha que quem faz muita coisa faz mais do que os outros.
errado. Quem faz muita coisa, apenas faz muita coisa. O que você tem que fazer é aquilo que você deve fazer. O que você tem que fazer é aquilo que você foi destinado a fazer. Quando eles pedem, Senhor, direciona a nossa fé, direciona em nós emet e emuná. Quando o Senhor fala isso, Ele na verdade está dizendo para nós que nós precisamos abrir a nossa interioridade para a fé. Sem fé, nós não vamos conseguir olhar além. Sem fé, nós não vamos conseguir ir além. Nós não conseguimos. A fé nos abre o caminho para a graça. Graça é sobrenatural. Graça é extraordinária. Não é possível abrir-se ao extraordinário apenas com a concretude humana. É necessário que você tenha o auxílio da graça. Por isso o Senhor responde aos discípulos: não é ter muito ou ter pouco, não é fazer muito ou fazer pouco, é fazer aquilo que você foi destinado. Se tivesseis emet e emuná, se tivesseis, quem tem, quem possui, quem a construiu dentro de si, porque fé não é sentimento, quem possui em si esta fé e coloca esta fé em prática, é capaz, e aí o Senhor vai fazer as suas comparações, de fazer a experiência do grão de mostarda. O que é, Padre, a experiência do grão de mostarda? Eu pergunto a vocês, o tamanho da árvore tem a ver com o tamanho da semente? Uma árvore de 7 metros, a semente tem que ter 7 metros? Como é que toda semente começa? Como é que toda árvore começa? Pequenina, escondida, esquecida, sob a terra. Como é que nós queremos viver para fora, se primeiro não vivemos para dentro? Como é que nós queremos realizar grandes coisas, se primeiro não realizamos as pequenas coisas? Desconfie de pessoas que têm muitas palavras e têm poucas atitudes. Desconfie. O Senhor hoje está dizendo: você não precisa achar que tem que fazer muito. Coisas pequenas também têm o seu valor. O grão de mostarda é pequeno, mas ele germina, ele se multiplica, ele aumenta. Então não tenha medo se seus gestos, se suas ações são ações pequeninas. Não tenha medo se as suas ações são consideradas pequenas, porque tem pessoas que querem resolver tudo numa hora só. É impossível. Saia desse pedestal que você colocou para você, de super-herói. Você não é super-herói. Você não pode fazer tudo, mesmo que você queira. Por que não, Padre? Porque não te é dada a chance. Não é sua missão fazer tudo. Sua missão, minha missão, é ser uma planta como grão de mostarda. Nossos gestos, mesmo pequeninos, vão gerando vida, vão transformando, vão modificando. Então acabe com esse pensamento, que é um tipo de pensamento de vaidade, um pensamento hedonista, de que eu preciso fazer coisas grandiosas para ser visto. Não, primeiro, por que você quer ser visto? O que os olhos dos outros vão dar a você? Nada. Eu preciso ser como grão de mostarda. Minhas ações são como grão de mostarda. Sua vida é como um grão de mostarda. Para tantas pessoas parece algo pequeno. Quem é o Padre Elano? Não é ninguém. Eu sou o grão de mostarda. Você é o grão de mostarda. Continue germinando no silêncio, no escondimento, continue gerando vida. Uma hora a árvore vai estar crescida. Continuando com as metáforas, o Senhor diz: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a uma amoreira. Aqui nós temos uma complicaçãozinha, porque na língua dos gregos, a palavra amoreira foi traduzida aqui como sicômoro. E na língua de Jesus existe uma palavra para amoreira. É a palavra baqueno. E não foi usada essa palavra. Foi usada uma palavra que vem do mundo hebraico. A palavra sicômoro. Padre, por que isso é tão importante? Sicômoro, ele tem uma explicação muito profunda. O sicômoro
é ao mesmo tempo o figo e a amoreira. O figo é uma planta que, para germinar, ela precisa ser ferida, ela precisa ser aberta, ela não germina sozinha. O figo representa a conversão. O figo representa o processo de transformação. Eu preciso me transformar interiormente. Eu preciso mudar. Assim como o figo, quando é ferido, ele se transforma. Também, meus irmãos, segunda explicação, o sicômoro é a planta que floresce no meio da seca. A terra de Jesus é uma terra que atravessa muitas secas. E como é que as pessoas sobrevivem? Algumas plantas germinam exatamente, frutificam, melhor dizendo, exatamente na seca. Então, quando você vê um animal comendo o fruto do sicômoro, quer dizer nesta hora que ali eles estão vivendo um processo de seca, um processo de sofrimento. Então, o sicômoro representa o sofrimento e o sicômoro representa a conversão, representa a teimosia do homem, que só se conserta quando Deus fere. Padre, por que Jesus Cristo usou a amoreira, o sicômoro? Ele está falando de vida interior. Ele está dizendo que todo ser humano precisa de conversão. Todo ser humano precisa atravessar as secas da vida. E naquela hora, o que é que o Senhor fala no Evangelho? Vocês vão poder, se tiverem fé, vocês vão poder arrancar o sicômoro. E vão plantá-lo onde? No meio do mar. Aqui tem mais duas explicações. Plantar no mar significa eliminar definitivamente. Vocês vão eliminar toda a teimosia e vocês vão eliminar todo o sofrimento. Segunda explicação, que é o que eu acho mais plausível, o que significa plantar a amoreira no meio do mar? O mar também representa a teimosia. O mar também representa as forças contrárias que ficam a todo instante desejando nos tirar dos caminhos de Deus. Vocês podem plantar uma amoreira no meio do mar. O que isso quer dizer, Padre? Vocês vão, mesmo no meio das grandes oposições, vocês vão, mesmo no meio das grandes perseguições, crescer e florescer. Nós vamos superar as dificuldades. A todo tempo, meus irmãos, se levantam dificuldades na nossa vida. Todo tempo, toda hora. A todo instante se levantam problemas. Não duvidem disso. Não, Padre, uma hora eu vou resolver todos. Não pense assim, porque não é verdade. Quando você resolver 100 problemas, vem 101. A vida humana é assim. É assim. E eu aceito e eu enfrento. Inclusive aqui tem outro ensino muito importante. Quando a gente enfrenta as coisas com desânimo, a gente perde. Quando nós enfrentamos as coisas com ânimo, com coragem, nós ganhamos, nós vencemos. Então não se abata, não se deixe derrotar antes de começar a luta. Por isso o Senhor dá essa resposta tão estranha para os ouvidos que não entendem as metáforas judaicas. Se você tiver emet e emuná, você vai arrancar a teimosia, você vai arrancar a tristeza e você vai eliminá-la dentro do mar, que é o lugar das coisas más. Se você tiver emet, se você tiver emuná, você vai ser capaz, você vai ser capaz de colocar a sua vida, mesmo no meio das águas mais difíceis, você vai estabelecer a sua vida ali. As águas não vão acabar com a sua vida. Sua vida interior vai estar preservada. Lembrem que árvore representa vida interior. E avançando, meus irmãos, nosso Senhor chega na outra comparação e diz o seguinte: e qual é de vós que tendes um servo? Qual de vós que tendo um servo, e este servo está lavrando a terra e apacentando o rebanho? Observem quais são as coisas que ele está dizendo. Lavrar a terra e apacentar o rebanho. São duas palavras proféticas. Primeira palavra,
Lavrar a terra significa evangelizar, semear a palavra. Segunda palavra que o Senhor diz, qual é? Apacentar, pastorear. São duas coisas que só acontecem na igreja. Agora o Senhor está falando para nós. Qual é o servo que está apacentando, que está pastoreando? Qual é o servo que está lavrando a terra? Qual é o servo que está cuidando das ovelhas de Deus? Qual é o servo que está evangelizando? Ele diz assim para mim e para você: quando este servo volta do campo, ele vai dar o lugar dele à mesa? Não. O servo só vai se alimentar, só vai se sentar depois que terminar todo o seu serviço. Essa palavra, meus irmãos, é para todos aqueles que são manhosos e mimizentos. Ai, não olharam para mim. Ai, não fizeram o que eu esperava. E não vão. Ninguém tem a obrigação de cumprir as suas expectativas, porque são suas expectativas. Nós precisamos ter noção de responsabilidade. Ai, padre, mas eu estou cumprindo os mandamentos. Eu também. E é minha obrigação. Ai, padre, eu estou fazendo alguma coisa. Sim, é minha obrigação. Quem está ganhando sou eu. Em vir a essa missa, quem está ganhando sou eu. Em estar aqui com vocês, quem está ganhando sou eu. Por isso que o Senhor diz: eu não posso parar de trabalhar enquanto eu não terminar a minha missão. Eu não posso abandonar o meu posto enquanto eu não terminar a minha missão. Eu preciso evangelizar, eu preciso pastorear. Eu não posso terminar, eu não posso esperar recompensa enquanto eu não concluir. E muitos de nós, meus irmãos, esperamos recompensas antes da hora. Muitos de nós queremos estrelinhas no nosso peito, elas não vão vir, porque não é hora. Eu não posso querer recompensa. Até esse está ruim também, agora a coisa complicou. Vou gritar. Você sabe que eu tenho coragem, né? Eu não posso, ainda bem que você sabe. Eu não posso querer recompensa antes que eu termine a minha missão. E é por isso, meus irmãos, que o Senhor hoje dá esse ensino, que é um ensino duro, mas nós precisamos. Nós precisamos. Precisamos ouvir de Jesus. Não vou dizer mais nada. Precisamos ouvir de Jesus. Precisamos ouvir Ele falar para nós que nós precisamos terminar aquilo que é nossa função. E eu vou dizer por que Jesus traz esse ensino para nós. Muito facilmente a gente passa para os outros as nossas responsabilidades. Basta uma coisa dar errado, ninguém é culpado. Vocês já viram isso acontecer? Quando uma coisa dá certo, todo mundo fez. Foi a comunidade. É porque a nossa família é maravilhosa. Quando uma coisa dá errado, foi você. O Senhor hoje está dizendo para nós: não fique esperando. Não fique esperando a onda perfeita. Não fique esperando as circunstâncias perfeitas. Você que está evangelizando, você que está pastoreando, sua missão é urgente. E como sua missão é urgente, você precisa terminá-la. E quando você terminá-la, aí você pode descansar. Como é que a gente quer descansar se nós não cumprimos ainda aquilo que é nossa atribuição? Tem uma parte na obra da criação que é só de Deus, mas tem uma parte que é só nossa. A voz para estar aqui tem que ser a minha, as pernas para estar aqui tem que ser as minhas, mas a palavra é dele. Por isso que o Senhor olha para os seus discípulos que pedem: Senhor, aumenta em nós emet e emuná. E Jesus diz a eles: qual é o patrão que dá o seu lugar ao seu empregado antes dele terminar de cumprir tudo o que fez? Aqui, sabe o que Jesus está dizendo? Uma palavrinha que os judeus também me ensinaram. Deus não tem dívidas conosco.
Deus deixou de fazer alguma coisa que prometeu a você? Deus te enganou em algum momento? Agora nós temos dívida com Deus? Temos. Por isso que nós somos servos de Deus. É claro que Deus nos coloca sentados junto dele ao altar. É claro que Deus nos coloca num lugar de distinção e de honra. Mas eu não posso esquecer que eu sou servo. E o que é que um servo precisa fazer? Aquilo que o seu Senhor lhe pediu. Eu preciso fazer o que Deus me pediu. Aqui nós vamos abrir em 3 caminhos: tarefas, missões e vocação. Quais são as tarefas, Padre? Aquilo que eu realizo com o meu esforço. Onde você estiver, se esforce, faça as coisas com esforço. Assim eu vou resolver as minhas tarefas. Segundo, as nossas missões. Deus te deu dons, não são para você, não são porque você é bonitinho. Os dons que foram dados a você é para que você cumpra as suas missões. Vou dar um exemplo aqui muito direto. Minha tarefa de hoje é celebrar a Santa Missa. São 2 Santas Missas. Tenho que celebrar as 2, são minhas tarefas. Para isso eu preciso me esforçar para chegar até o fim com a Santa Missa. Qual a minha missão? Minha missão é ser pároco desta paróquia. Para isso Deus me dá dons. E qual a minha vocação? Ser padre. Nasci para isso. E só eu posso ser o Padre Elano. Ninguém pode ser o Padre Elano. Só eu posso ser. Por isso que o Senhor diz: cumpre primeiro as tuas tarefas, a tua missão e a tua vocação. Aí você pode descansar. Por qual razão, Padre, que eu tenho que cumprir minha missão? Olhem como é que os judeus entendem. Toda pessoa na sua vida é como uma flecha que foi apontada para o alvo. Quando eu começo a me desviar, quando eu começo a me distrair, o que acontece? Essa flecha não vai acertar o alvo. Eu vou desperdiçar a ocasião. Há muitas pessoas que estão desperdiçando o momento que estão vivendo. Ou porque vivem no passado, ou porque vivem no futuro. Estão desperdiçando o momento que estão vivendo, irritados, enjoados, mal-humorados, tristes, abatidos, pessimistas. Por quê? Porque não estão vivendo o tempo presente. Não estão aproveitando o momento presente. Não estão verdadeiramente no hoje da própria vida. Essa flecha já foi desperdiçada. Esta vida está sendo jogada fora. Você que devia ser alguém nas mãos de Deus para realizar grandes coisas, está desperdiçando o seu tempo. Segunda coisa que também a gente entende: quando uma flecha é atirada fora do alvo, ela pode atingir alguém. E com a minha vida, eu posso estar fazendo mal a alguém, voluntária ou involuntariamente. Eu posso estar atrapalhando a vida de alguém, porque estou errando o meu alvo. Por isso que o Senhor diz: o servo precisa estar no eixo da sua vocação. E última coisa, antes de cantarmos, o Senhor diz: será que Ele não vai pedir ao servo: prepara o meu jantar, cinge-te e me serve, até que eu coma e beba, depois comerás e beberás? Será que o patrão, será que o dono dos bens tem a obrigação de recompensar antes de terminar de fazer tudo? Não. Então eu não posso me paralisar. Eu não posso ficar parado porque não me entenderam. Eu não posso ficar parado porque não colocaram uma estrelinha sobre o meu peito. Última coisa importante: quando tiverem terminado de fazer tudo o que foi pedido a vocês, naquele instante vocês dirão: somos servos não remunerados. Aqui tem outra tradução errada. Qual é a tradução que aparece aqui no Evangelho de hoje? É dito: somos servos inúteis. Não é essa a tradução certa. A tradução certa é: somos servos não remunerados. Padre, qual é a diferença? Vou dar uma explicação muito simples. Coisas baratas
nós pagamos com dinheiro. Você paga a sua mãe com dinheiro? Ela é valiosa para você? Por que você não paga ela com dinheiro? Porque o nosso relacionamento transcende o dinheiro. Você paga seu marido com dinheiro? Responda, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar preocupado demais aqui. Aí vamos para outro caminho, que é o da moral. Você paga com dinheiro? Por que não? Porque o tipo de relacionamento entre vocês é por amor. Nós também não estamos aqui por dinheiro. Você está aqui agora nessa cadeira por dinheiro? Não. É por interesse? Não. Por que não, Padre? Porque eu já descobri que são as coisas sem valor que a gente paga com dinheiro. As coisas realmente valiosas, a gente tem outra categoria. Nós somos servos de Deus por amor. Eu não estou aqui por recompensa. Eu não estou aqui porque eu quero isso ou aquilo. Sabe quem faz isso? Jogador. Há pessoas que jogam com os relacionamentos, né? Passam o dia pensando, se eu fizer isso, a pessoa vai pensar aquilo. Mas se eu disser isso, ela vai pensar isso. Então, se eu fizer assim, vai acontecer aquilo. Pelo amor de Deus, não vivam assim, não. Não dá nem tempo mais. Olhem o que o Senhor está dizendo. Quando fizermos tudo o que foi esperado, digamos ao Senhor: Senhor, nós somos sim servos não remunerados. Nossa maior alegria é porque enquanto a gente serve ao Senhor, o Senhor nos faz crescer. Enquanto nós estamos no vosso caminho, nós estamos crescendo também. E agora vamos rezar um pouco para que essas palavras caiam no nosso coração. Feche os seus olhos por um instante e nós vamos agora descer 3 camadas neste evangelho que ouvimos. Primeira coisa, eu realmente tenho fé. Eu realmente confio no meu Senhor. Eu realmente coloco minha confiança nele. Ou eu ainda estou apegado, ou eu ainda estou enraizado no lugar errado. Essa simbologia da árvore é muito interessante, porque a árvore, ela representa 2 coisas: crescer para o alto e crescer para baixo nas raízes. Permita-se agora ter raízes profundas, mesmo no meio do mar. Permita-se agora crescer como o Senhor te plantou. Permita-se agora aprofundar-se, mesmo que o solo seja hostil, mesmo que não te deem a quantidade de coisas que você precisa. Existe uma força dentro da semente para germinar. Existe uma força dentro de você. Existe uma graça de Deus dentro de você que te faz ir para frente. Existe um poder de Deus dentro da sua vida que te impede de morrer antes da hora. Existe uma graça de Deus dentro de você que te faz ser forte nas horas mais difíceis, que te faz resistir aos fracassos, que te faz resistir às decepções, que te faz resistir às rejeições. Existe uma força dentro de você que é de Deus. Por isso o Senhor diz: não é ter muito, não é ter pouco, é ter fé. É abrir-se à graça de Deus. Abra-se à graça de Deus, meu filho, como uma semente que se abre e vai germinando. Germine onde você está. Não, Padre, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Mentira. Você tem que ser feliz hoje. Se você não é capaz de ser feliz no agora da sua vida, alguma coisa muito errada te aconteceu. Você é capaz de ser feliz hoje, aqui onde você está? Eu sou.
Eu sou capaz, Senhor, de ser feliz agora e aqui, porque as minhas raízes estão em Ti. Meus frutos caem na terra do Teu coração. Eu estou totalmente enraizado em Ti, Senhor Deus. Eu estou totalmente plantado junto às águas da Tua palavra, que não são águas salgadas do mar, mas são águas doces de graça e de bênção. Se plante agora no Senhor. Transporte-se agora para dentro do Senhor, porque eu preciso dar frutos. E a última coisa que nós vamos rezar, o terceiro degrau. Qual é a sua vocação? Qual é a tarefa que você só pode sossegar depois que terminar de executar? Qual é a mesa que te espera para o banquete? Qual é o lugar que você precisa estar? Não adianta ficar com raiva. Não adianta. Você não percebeu que a única vida que você pode corrigir é a sua? Você só pode transportar a sua amoreira. Você só pode mexer no seu sicômoro. Você não pode consertar os outros. Esse é outro erro que a gente vive muito. Nós gastamos muito tempo querendo consertar os outros. Não. O outro vai ser melhor quando eu estiver corrigido, quando eu me consertar. Por isso eu vou agora me equilibrar e eu agora vou direcionar as minhas forças. Para que a minha flecha não atinja o alvo errado. E no lugar de terminar, eu abra feridas nos meus irmãos. E sim, eu sou agricultor, eu sou pastor de ovelhas. E os meus irmãos que estão aqui também são. Eles não são só profissionais liberais, eles não são apenas pessoas que estão na sociedade, eles são agricultores que estão junto comigo, semeando as sementes da palavra, sementes que transformam, sementes que são como grão de mostarda, pequenino, esquecido, jogado para trás. Mas quando germina, é eficaz. Você, meu irmão que está me ouvindo, é o agricultor da sua casa. Junte as mãos do seu filho para rezar, antes que ele cresça e desconheça o Deus que ele adora. Pare, nem que seja um dia por semana, para estar com a sua família, antes que você seja parado pelos pregos do seu caixão. Pare para estar com aqueles que são importantes, antes que não tenha mais tempo. Não é ameaça, é constatação. Por isso faz todo sentido São Pedro e os outros dizerem: Senhor, equilibra as minhas forças. Senhor, direciona a minha confiança. Me perdoem se hoje eu gritei tanto. É porque existe no meu coração uma noção de urgência muito grande. É pouco tempo para muita coisa que Deus quer fazer. Eu não estou brincando aqui, eu não estou usando palavras de efeito, eu não estou aqui fazendo exercício de retórica. Creio que aqueles que estudaram retórica já perceberam isto. Porque na retórica eu faço aquilo que o ouvinte gosta de ouvir. Não. Eu estou te chamando, eu estou te alertando, eu estou sacudindo você. Guarde essa imagem, eu segurando os seus ombros e sacudindo você. É isso que eu estou fazendo agora. Para que você equilibre as suas forças, para que você termine a sua missão
Eu não posso ser o pai dos seus filhos, é você que tem que ser. Eu não posso ser o esposo da sua esposa, é você que tem que ser. Eu não posso ser a mãe para os seus filhos, é você que precisa ser. Eu não posso ser o avô, a avó dos seus netos, é você. Então, ânimo para cumprir a sua missão. Eu não posso ser o mestre da Santa Missa, eu não posso ser o diácono, eu não posso ser o seminarista, eu não posso ser os músicos, eu não posso ser a acolhida. Eu sou aqui o sacerdote e vocês estão comigo. Por isso que o Senhor diz: cumpra, realize, porque o dia já vai terminando. Quando o Senhor diz jantar, é avisando que o dia já vai acabando. E aquele servo ainda não terminou. Nós queremos prêmios sem terminar a nossa tarefa. Nós queremos recompensas sem antes termos resolvido os nossos problemas. Padre, quer dizer que eu vou lutar, lutar e lutar? Nesta vida, sim. Me perdoe dizer isso a você. Nesta vida, sim. Mas uma hora, um momento vai chegar. E você e eu estaremos sentados à mesa com o Cordeiro Jesus. E naquele dia, Ele mesmo falou que vai se levantar, vai lavar os nossos pés, nos fazendo seus sacerdotes, e vai servir o banquete para nós. Haverá uma recompensa, e não é nesta terra. Esta terra não é capaz de nos dar recompensas, porque nós não trabalhamos por dinheiro. Nós não trabalhamos por coisas. Ah, padre, fale por você, preste atenção. Quem trabalha por coisas passará junto com elas. Nós trabalhamos por aquilo que não pode ser arrancado de nós. E concluindo este momento, você pode estar cansado, você pode estar exausto e irritado. Por isso que o Senhor fala em refeição. É hora de comer um pouco para refazer as forças, porque nós não terminamos nossa missão. Eu te pergunto, você já terminou sua missão? Você já concluiu sua tarefa? Você já terminou o que você devia fazer? Você está colocando suas forças na direção certa? Você está colocando suas forças para as pessoas certas? Nós temos pouco tempo e ainda falta muito por fazer. Eu posso sacudir os seus ombros, mas eu não posso fazer o que você faz, e nem você pode fazer o que eu faço. Por isso nós vamos terminar como começamos. Senhor, aumenta a nossa fé, porque eu não consigo. Você também se sente assim? Pequeno, como um grão de mostarda? Você também se sente como uma planta plantada dentro das águas do mar? Você também se sente como o servo que nunca termina a tarefa? Vamos agora pedir ao Senhor que nos cure, terminando este instante.